Olá, meninas! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Vozes que Empoderam. Eu sou a Carla Petrelli e hoje vamos falar de um tema que é essencial para qualquer mulher que deseja crescer profissionalmente: a comunicação. Quantas vezes você teve ótimas ideias, mas ficou em dúvida se deveria falar? Quantas vezes se sentiu insegura na hora de se posicionar numa reunião? Pois é, a forma como a gente se comunica pode abrir ou fechar portas. E para essa conversa, eu recebo uma mulher que vive a comunicação todos os dias, que tem uma história de superação inspiradora, a comunicadora Giovana Vanzo. Gi, que alegria ter você aqui. Oi, Carla. Oi, meninas. Carla, eu estou honradíssima de estar aqui nesse nosso espaço. Eu realmente acredito que a voz empodera e ela tem um valor. Quando a gente estuda, quando a gente trabalha ela, a gente aprende a conquistar o nosso espaço. E é para isso que a gente está aqui, né? Para conquistar espaço usando a nossa voz. Que legal, Gi. Mas antes da gente falar sobre técnicas, dicas, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho mais a sua trajetória. Como foi que a comunicação se tornou a parte central da sua vida? Olha, Carla, eu vou te contar que a minha voz, ela costumava ser a minha maior fraqueza. E hoje é a minha maior força. Hoje eu trabalho com a minha voz. Eu me sentia insegura, eu tinha baixa autoestima, eu me travava em situações simples e isso me limitava em vários aspectos. Mas, ao mesmo tempo, essa dor toda me fez buscar muitas ferramentas, me fez buscar estudos, me fez buscar muita prática e eu me coloquei em diversos desafios porque eu tinha que superar essa dor. Então eu me coloquei em desafios em que eu me obrigava a falar e assim eu fui aprendendo, eu fui sempre ali praticando. E hoje, né, como eu trabalho com a voz, eu já cheguei nesse ponto de ajudar outras mulheres que passaram essa mesma dor que eu passei e elas tirarem essa angústia de dentro delas e conseguirem expressar as suas vozes, né, no seu dia a dia, no seu ambiente de trabalho, na sua família, com seus filhos. Então, essa é a minha jornada, a minha maior dor que virou hoje né, a minha maior força, o meu maior poder. Que legal! E como a gente pode enxergar a comunicação como uma ferramenta de conquistas no emprego? Primeiro, antes de qualquer coisa, entender que a comunicação não é só palavra. A gente se comunica de diversas formas. Uma delas é a nossa postura. A outra é o tom de voz, né? A gente modula a nossa voz para a gente entender e a gente colocar diversas situações. Linguagem corporal fala muito mais do que a palavra que você está falando. E, lógico, principalmente, falar com intenção. Então, essas são as grandes chaves da gente entender o porquê que a comunicação, a voz, ela é tão importante para a gente. Imagina só quando você entra numa sala de reunião, numa mesa linda como essa, você entra numa sala já se desculpando, já com os ombros, né, arqueados, e você já entra se desculpando, olhando para o chão. Como é que você começa essa comunicação? Você já entra desacreditada, você já entra diminuída. Então isso tudo faz parte da comunicação antes de você entrar numa sala, antes de você entrar numa reunião, antes de você entrar em qualquer tipo de conversa. Qual é a intenção que eu quero colocar ali? Como que eu quero apareceu e que mensagem que eu quero transmitir. Lógico, o dia a dia, o que a gente fala é importante. Quando a gente traz dados, quando a gente traz histórias reais, porque histórias conectam. E a empatia faz muito... É uma conexão muito forte e quando você se conecta com a pessoa que está te escutando, você se empodera, você cresce, você ocupa espaço, né? Então isso faz muito parte também da comunicação dentro do trabalho, como você mesma falou, né? E conquistar espaço não significa falar mais alto. Ótimo.
E quais foram as principais barreiras que você enfrentou pessoalmente quando começou a empregar, né? Começou a se expressar mais? A minha principal barreira foi o julgamento, Carla. O julgamento interno e externo. Interno porque eu não me sentia segura de falar. A minha voz não saía a qualquer momento. E eu imaginava assim, será que vão me dar ouvidos? Será que eu vou conseguir falar o que eu planejei? Será que eles vão achar que eu tô arrogante ou achar que eu tô pouco? Então essa dúvida, esse julgamento interno para mim me travou bastante. Mas hoje eu entendo que a comunicação ela não tem que ser perfeita. Ela precisa ressoar na cabeça de quem a recebe. Então, quando você coloca a verdade nas suas palavras, quando você coloca a sua intenção, a sua verdade, a sua voz, isso chega até o outro com mais facilidade. Isso acaba quebrando barreiras das pessoas que estão te ouvindo, que estão ali escutando a tua mensagem e o que você quer dizer, né? Então, isso acaba quebrando barreiras. Então, entender que a comunicação ela se relaciona com a verdade. E isso é, assim, quando a gente fala com autenticidade, a gente chega muito mais longe. A gente chega com mais presença, né? E outra coisa também, uma outra barreira foi o espaço. E ocupar o espaço mesmo, sabe? Quantas vezes, não sei se já aconteceu com você, mas quantas vezes numa reunião a gente é interrompida? Muitas. Muitas Muitas vezes. Pessoas que não escutam, que nos interrompem. Não só em reuniões, né? No dia a dia mesmo, né? No dia a dia, muito. Muito. Ou nós somos interrompidas ou ignoradas. Sim. E uma coisa que eu aprendi é de não me afetar com isso, mas também me posicionar. E aqui entra uma grande questão ali da comunicação não agressiva, né? Porque nesse momento, se a gente se afeta, se a gente se encolhe, a gente tem a tendência de rebater. E nesse momento, o posicionamento, inclusive corporal, faz parte do momento que você quer se posicionar numa reunião, em qualquer lugar que você esteja. Né? Então, essa questão ali de posicionamento, não se omitir, mas também não entrar com uma comunicação agressiva, faz muito parte desse roteiro aí que me levou numa superação aí. Fantástico. E assim, para quem está nos ouvindo e já com certeza passou por esse tipo de coisa e tudo mais, de ser interrompida, ser ignorada, que dicas que você dá, né? Que dica que você dá para essa pessoa que tem dificuldade em se posicionar? Carla, eu aqui, né, eu vim com 4 dicas para contar aqui, nesse dia, nesse nosso podcast maravilhoso. A primeira delas é: se prepare. Se prepare. Se prepare porque quando você domina o assunto, quando você domina o conteúdo, a confiança vem, ela aumenta naturalmente. Quando você conhece do que você está falando, quando você sabe, você tem bagagem, né? Sim. E o estudo, e o preparo, e as anotações, e o roteiro para seguir. Isso ajuda muito a gente a não se perder e a falar tudo que veio falar. Né? Porque na hora do nervosismo, o que acontece? A gente vai perdendo, vai comendo muitas palavras e até ideias que, putz, eu tinha imaginado falar alguma coisa aqui e não falei e eu perdi a minha oportunidade de falar, né? Então essa é a minha primeira dica, se prepare. A segunda dica, pausas. As pausas são difíceis. Respiração. Respiração é algo que a gente acha que a gente sabe fazer, mas quando a gente aprende a respirar entre as palavras e manter uma pausa estratégica no meio de uma frase, isso gera uma autoridade que você nem imagina.
Legal. Autoridade é segurança. Mostra que você não está com pressa, você se controla e você sabe respirar e colocar as pausas no momento correto. A terceira é: cuide da sua postura. Ocupe o espaço. A forma como a gente se apresenta comunica, né? A gente vem falando isso aqui, né? Então, ocupar espaços mais do que palavras. Então, a sua postura. E ocupar espaço físico também, tá? Aqui eu também tô falando de espaço físico. Quando a gente tá assim, imagina a gente tá numa reunião assim, ó, pequenininha, e eu venho falar. É diferente de eu ocupar um espaço físico maior. Entende? Isso faz diferença. Quando eu gesticulo para fora, faz diferença. Me traz um empoderamento, me traz uma autoridade maior, tá? Então, isso aqui também, ocupar espaço. Cuide da sua postura. Ombros arqueados, o que isso transmite? Insegurança, medo. Então, assim, mesmo que seja com intenção, e tudo deve ser com intenção, né? Mesmo que seja com intenção, mas a gente colocar postura em tudo que a gente faz toda a diferença. E por último, a vulnerabilidade comunica. Então, quando a gente coloca a vulnerabilidade, a gente mostra para o outro que a gente é humano também. E isso conecta. Conecta um com o outro, o interlocutor com quem está ali falando com quem está ouvindo, né? E isso conecta e mostrar que você não tem todas as respostas gera uma conexão incrível também. Isso abre espaço para uma conversa, para o outro se posicionar também naquele assunto. E a comunicação não é sobre perfeição, é sobre presença. Muito bom. E que mensagem você deixa para as mulheres que querem conquistar esse espaço através da comunicação? Vou deixar uma mensagem, vou olhar direto ali para a câmera para deixar essa mensagem, então. Nunca duvide da sua voz. A sua voz faz parte de você e não importa se você está começando ou se você já é uma comunicadora experiente. O que você tem a dizer pode transformar a vida de uma pessoa. E isso já valeu a pena. Então, não se omita, busque desafios, busque experiências que façam a sua voz ressoar no mundo. Eu tenho certeza que ninguém vai se arrepender disso. O mundo realmente precisa ouvir sua voz. Lindo, lindo mesmo. Gi, muito obrigada por compartilhar sua história, dar essas dicas pra gente. Eu acho que foi super importante. Inclusive, eu tenho muito que aprender ainda com você, né? Estou começando nessa empreitada de fazer podcast, me comunicar melhor, né? A gente tem uma comunicação que é para o mundo corporativo, não para um público como a gente está aqui hoje. Então, assim, muito obrigada por compartilhar isso com a gente e dar essas dicas todas que são extremamente valiosas, que foi realmente, eu achei fantástico. E assim, para quem está nos ouvindo, se inscreva no canal, né? Se isso aqui fez sentido para você, se inscreva no canal, compartilhe esse episódio com uma amiga que precisa e quer aprender a se comunicar melhor. E venha fazer parte dessa rede, nossa rede de mulheres protagonistas. Até o próximo episódio do Vozes que Empoderam.